Bom, hoje eu vou ler uns trechos maiores da Bíblia, se tratando do assunto que nós vamos falar hoje. Eu preciso contextualizar isso daqui, então por isso eu trouxe 3 partes dos evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículo 29 e 30. Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ateai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 31. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ainda Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 39. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Bom, trecho um pouco mais longo aí da Bíblia, os evangelhos, mais necessários para que nós possamos ter um contexto melhor do tema de hoje, que é sobre o Apocalipse. Há um mistério muito grande referente às profecias do Apocalipse, que com certeza todos aqueles que são cristãos, na verdade mesmo os que não participam da igreja, já ouviram falar referente ao Apocalipse, muitos duvidam, muitos não têm certeza, alguns mais esotéricos interpretam o Apocalipse como um simbolismo, como coisas simbólicas que tendem a acontecer. Então há ainda hoje muitas dúvidas referente ao Apocalipse, e hoje nós não estamos aqui necessariamente para dizer, é isso, necessariamente impor uma verdade, mas trazer uma reflexão de acordo com o que os nossos estudos têm nos mostrado e que parece estar mais alinhado com a verdade. Então, essa palestra aqui é para que todos nós possamos refletir, inclusive eu, porque são coisas das quais não podemos dar 100% de certeza, apenas analisar os fatos. Se trata de um tema futuro, né? Então o que nós podemos é tentar entender por que isso foi dito,
né? E se foi dito por Jesus, provavelmente deve haver um porquê, como vocês viram aí nos textos dos evangelhos. Então, para começar a entender, né, o Apocalipse, ele é uma profecia. Foi uma profecia escrita, tanto falada por Jesus, mas também, principalmente, escrita por João Evangelista, quando ele estava já na ilha de Patmos, no final de sua vida. E o que é uma profecia, afinal? Existem dois tipos de profecias, basicamente. Tá? Na verdade, assim, existem diversas, mas são duas principais que se diferenciam como. Um dos tipos é a profecia que é uma observação daquilo que aconteceu no passado e com isso, pela reação, você consegue entender mais ou menos o que vai acontecer no futuro, quando você observa um determinado contexto. E o outro tipo de profecia, que é muito comum acontecer também, é quando um ser, um deus, uma divindade, tem poder para impor determinados acontecimentos e ele diz assim, ó, se a humanidade fizer tal coisa, vai acontecer isso. E se ela não fizer tal coisa, vai acontecer isso. É uma profecia mais, digamos assim, imposta. É mais imposta só que por um ser. Então, normalmente as profecias, elas dispõem, mas elas não impõem. Mas o caso do Apocalipse, ele é um pouco da mistura dos dois, porque envolve a questão da reação de coisas que aconteceram no passado com a necessidade de um ser cumprir aquilo que foi falado anteriormente, né? Então, explicando de uma forma mais clara, a profecia ela pode ser entendida assim. Quando muitas pessoas pensam que a profecia é uma adivinhação, não é muito bem isso. Ela é uma observação, é uma antevisão de algo que está por acontecer. Imagine que se tem uma montanha e aqui tem o vale. E tem um peregrino aqui nesse ponto da montanha, do vale, e aqui tem um observador em cima da montanha. Eu espero que esteja dando para ver aí Vou até trocar de cor aqui. Não melhorou muito não, mas... Então aqui tem um peregrino, ele está aqui no quilômetro 50, e tem um observador. Esse observador, ele tem a visão de tudo que vai acontecer aqui. Ele tem uma visão ampla. Só que esse peregrino, ele não sabe muito bem o que vai acontecer por aqui, nesse vale, porque podem ter muitas árvores e tudo mais. E este aqui que tem a visão, ele sabe que quando chegar aqui, nesse quilômetro aqui 25, por exemplo, vai ter um monstro para devorar esse cara aqui. Então ele grita, antes dele chegar no quilômetro 25, né? Ô peregrino, no quilômetro 50. Seguinte, cara, quando você chegar no quilômetro 25, vai ter uma fera. Então você tem que correr, porque senão você vai ser devorado. E aí esse cara aqui, ele vai ouvir uma voz assim, putz, da onde que veio essa voz, né? Mas tá bom. Se ele der ouvidos a essa, digamos, profecia, da qual ele não tem essa informação ainda, ele vai correr quando chegar no quilômetro 25 e vai se salvar. Mas se ele não correr, ele vai ser devorado. Então, essa profecia, ela dispôs que ele pudesse ser devorado, mas não necessariamente impõe, porque ele tem a possibilidade de tomar uma decisão diferente. Então, esse cara aqui, ele não é como se ele tivesse necessariamente acessado a linha do espaço-tempo, mas ele não é como se ele tivesse definido um futuro, mas ele acessou a linha de possibilidades do espaço-tempo. Né? Então, o Apocalipse, as profecias do Apocalipse, elas são meio que isso. É uma percepção de algo que foi criado lá no passado e que vai estar por acontecer, e apenas nos foi avisado essas possibilidades. A humanidade tem direito de mudar boa parte dessas consequências de acordo com as mudanças que ela poderia se efetuar no seu íntimo, mas até o momento a gente não vê essa mudança necessária na humanidade para que, digamos assim, nós fugíssemos do monstro que está por nos esperar aqui. Então, vamos lá. Para entender melhor os acontecimentos do Apocalipse, vou apagar aqui agora, a gente precisa entender um pouco do contexto universal
e planetário. Aqui nós vamos entrar num tema que nós costumamos falar bastante, que é sobre a revelação cósmica, né? Então, só lembrando também, esses estudos aqui, eles estão baseados basicamente nos estudos da Bíblia, nos estudos deste livro aqui, do Mestre Ramatiz, que é o Mensagens do Astral, onde logo no primeiro capítulo ele já fala sobre os tempos chegados, e também na revelação cósmica. Então, entendendo o contexto universal, para que nós cheguemos na reação, basicamente, aqui e o contexto da palestra, que é o Apocalipse, a gente precisa entender uma coisa que a gente sempre vem falando aqui na palestra, talvez a gente não tenha se aprofundado, e eu também vou passar um pouco mais resumido aqui para ser mais breve, porque senão levaria 2, 3 horas aqui para explicar. Como todos sabem, aqueles que nos assistem, vou fazer aqui um olho. O nosso universo, ele foi criado, segundo a ciência, aí, há 13 bilhões de anos atrás, e pelo que indicam nossos estudos, nós entendemos que o Senhor Javé, ou Brahma, ou Caos, ou Keter, da Cabala, é o criador deste universo aqui. E quando ele foi criar este universo aqui, e nós hoje observamos isso pelas consequências que nós vemos e pela forma como esse universo está organizado e a forma como existe o caos aqui dentro, como as coisas não batem muito bem com aquela ideia de perfeição do universo, nós entendemos que Javé, na hora de criar esse universo em que nós estamos, ele acabou por cair aqui dentro. Uma parte do ser dele ficou do outro lado, fora desse universo, e uma outra parte entrou aqui para dentro e foi fragmentada por todo o universo. Na hora de cair, ele teve que criar uma outra parte para que ele pudesse habitar, que seria eu não vou desenhar aqui porque senão vai ficar muito sujo o desenho, mas eu vou fazer aqui. Ele teve que criar um universo paralelo aqui, que é a antimatéria, que é onde esses seres, tanto Javé quanto os arcontes e as demais divindades, habitam. E a mente de Javé foi fragmentada por todo este universo aqui que nós habitamos, e hoje nós supomos que essa mente fragmentada dele são os elétrons, porque os elétrons eles têm certa memória, certa capacidade de responsividade à consciência humana, né? Como se eles tivessem consciência daquilo que o ser humano emana para eles. Isso foi provado através de alguns testes, como por exemplo no teste da dupla fenda. Javé, tendo caído aqui, não conseguiu se reconstruir, teve que criar um universo paralelo para poder habitar aqui. E outros seres lá de fora, também percebendo que Javé havia caído, mergulharam aqui também. Então esses seres hoje nós conhecemos eles como Shiva e Vishnu. Esses seres aqui também eles estão representados lá na Cabala por Keter, que é Javé, a primeira, o topo aqui da árvore, né? Binah, que seria Shiva, e Shakma, que é Vishnu. Daqui a pouco a gente vai falar lá da base da árvore. Então esses seres mergulharam para ajudar Javé e tentar encontrar uma forma de reconstruir esse universo da forma correta, né, da forma como ele deveria ter sido criado. Pois que eles entenderam que o ser que aqui tinha criado estava tendo problemas. Então, com isso, começou-se a criação de diversos seres, aqueles as quais hoje nós chamamos demo, né? As pessoas acabam confundindo, porque houve uma época em que precisavam separar em classes esses seres, e aí criaram a ideia de demônio, como se esses seres fossem ruins, mas não necessariamente são ruins, tá? Então eles começaram a criar vários seres demo para que eles ajudassem
Javé a encontrar uma cura para esse universo. Assim sendo, esses seres que habitam, eles tiveram que habitar, tem que habitar aqui também, desse outro lado, eles precisavam de alguém para comandar o universo material, que é o universo material. Então aí que entra Rockman, ou vou colocar aqui de acordo com a Cabala, né? Que é o Maltuf, que nós conhecemos hoje como Sofia, Rockman, ou Cristo Cósmico, que é o suzerano deste universo aqui. Ele responde e representa a Trimurti, que é Shiva, Vishnu e Brahma, ou Javé, aqui dentro desse universo. Então ele é responsável por colocar a ordem aqui e colocar em execução, em prática, aquilo que esses três seres aqui, as três divindades principais, os pedem e comandam. Bom, esse ser, Maltuf, ele era o Rockman. Ele tinha um grande contato com os seres de Capela, né? E foi ele quem foi questionado no sistema de Capela, um sistema planetário que acabou por entrar em guerra alguns milhares de anos atrás, das quais, como conta no livro de Chico Xavier, essa humanidade tendo entrado, digamos assim, numa doença mental, porque eles já não entendiam o porquê o universo era feito de tal forma, houve meio que uma rebeldia por parte da humanidade, e não querer simplesmente se subjugar pelas ideias e pelos comandos desse ser, eles acabaram adoecendo e foram colocados, após entrarem em guerra, foram colocados em nuvens e disseminados por vários planetas. Um desses planetas é o planeta Terra, onde nós habitamos hoje. E aí, vindo para cá, houveram várias e várias alterações digamos assim, no DNA do ser humano para que nós pudéssemos cumprir com a função desejada pelos seres lá de fora, que é justamente encontrar a cura para o universo e para Javé também. Né? Isso caminha junto com a nossa evolução espiritual. Então, nisso, houveram várias interferências, vou fazer aqui houveram várias interferências de Javé aqui no nosso planeta, para que ele pudesse fazer com que o ser humano servisse a ele, evoluísse o DNA e conseguisse encontrar uma cura para o universo. E nisso ele foi criando várias religiões, né, para que ele pudesse mostrar para o ser humano, eu sou o seu Deus, então me sirva que eu farei bem para você. E dentro dessas religiões, com frequência, como ele tem poder para isso, ele criou várias profecias. E uma das profecias que ele dizia era que ele enviaria um Messias para a humanidade, para que pudesse, principalmente para esses seguidores dele, para que eles tivessem a liberdade e o poder que eles tanto almejavam. Né? Essa profecia foi acontecendo por muito tempo, e chegado o momento, ele pede para Maltuf, né, que é Rockman, o suzerano deste universo aqui, do universo material, fala assim, manda um avatar seu para a Terra, que ele vai ser o meu Messias, ele vai cumprir com tudo aquilo que eu prometi para os judeus. Então ele envia para cá essa figura tão importante que todos nós já conhecemos, o Senhor Jesus Nazareno. E Jesus, durante toda a sua vida, ele fez várias profecias também, porque ele sabia, ele tinha já o DNA desse ser aqui, Maltuf, então ele tinha já toda a informação de que ele era o Messias, do que ele deveria fazer. Ele tinha metade do DNA de Maria e a outra metade do DNA era do ser Cristo Cósmico, o Rockman. Então ele foi dizendo as coisas que deveriam acontecer, a mente dele permeava campos cósmicos que dava a ele acesso digamos assim, ao histórico da humanidade, também, assim como os seres que estão lá fora, os arcontes, eles também têm acesso a essas informações. Jesus também tinha, porque, como explicou o Daniel numa palestra anterior, na Teia Quântica,
Quando Javé percebeu que os seres aqui dentro não estavam, nem lá fora, nem aqui dentro, não estavam evoluindo direito, eles precisaram pensar numa forma de fazer esses seres evoluir, porque eles não morriam também, e nem colhiam os resultados das suas próprias ações, né? Então foi criada a teia quântica. Essa teia quântica, ela tem basicamente conectada a 3 fontes, que é a Urdri, Skuld e Verdandri. A gente tá ficando fraco aqui. Então, a partir do momento que foi criada essa teia quântica, e ela foi colocada aqui, digamos assim, nesse universo, todos aqueles acontecimentos que tinham acontecido até o momento, eles ficaram registrados, eles foram registrados ali e computados, tudo que os seres tinham cometido, eles foram computados, e criou essa primeira fonte aqui, que é a Urdri. Então, todo o passado está registrado nessa fonte aqui. E, com base todo esse passado aqui, eles precisavam falar, a gente precisa equalizar isso aqui, porque senão o universo vai ficar terrível, vai ficar uma bosta. Então, foi com base nisso, tudo que tinha acontecido, criou-se uma reação, que é Skuld. Então, é o futuro determinado. Tudo aquilo que já foi determinado com base no passado que aconteceu, está aqui nessa fonte, que é Skuld. E isso daqui é algo que vai ser imposto, não tem como fugir disso. Então, é uma profecia, digamos assim, só que é aquela que a humanidade tem de colher, não só nós, como também todos os seres do universo. E Verdandri é a teia que está sendo tecida agora, do espaço-tempo. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo agora vai estar tecendo a teia e criará também a gente pode decidir o nosso futuro a partir do Verdandri. Então, Javé e os seres pensaram nessa ideia de colocar um computador quântico nesse universo para que as coisas se organizassem melhor, e a partir disso começou a haver mais evolução, né? Voltando, então Jesus ele tinha acesso a todas essas informações aqui, então ele percebia o que a humanidade precisava passar para que chegasse a evoluir. Eu tentei fazer uma ligação desse tema aqui do Apocalipse com as yugas, né, as eras yugas, né, tem Satya Yuga, Kali Yuga, que falam que nós estamos, e também com os tempos astrológicos, só que os tempos não batem muito bem, né? Referente aos tempos astrológicos, né, que são os signos, nós temos lá os 12 signos do zodíaco, e cada signo ele falam, né, que ele tem 2.160 anos, os 12 lá tem 25 mil e alguma coisinha. E os yugas tem cada yuga tem o seu tempo, na verdade, né? Porque tem o yuga que é o tempo da iluminação, ele é bem longo, tem 1.500.000 anos, e vai diminuindo até o Kali Yuga, que é o que dizem que nós estamos, que é o momento do decaimento moral da humanidade. Ele tem mais ou menos 450 mil anos, e dizem que nós estamos no final de ambos. Então falam que a gente está no final do tempo astrológico de Peixes, que começou lá com Jesus, por isso que tem aquela coisa de Jesus, né, que ele era o pescador de homens, né, o pescador de almas, e ele convidou pescadores para ser apóstolos dele. Então ele viveu na época de Peixes, que é a conjunção de Marte, Júpiter e Saturno, que são os 3 principais planetas aqui do nosso sistema solar mais evoluídos espiritualmente, digamos assim. Então a influência desses 3 planetas por sobre a Terra permite uma ambientação espiritual mais elevada, uma evolução espiritual, e permitiu também a descida do Divino Mestre Jesus. E agora nós estamos passando para a Era de Aquário, né? Então o término desse tempo astrológico de Peixes para Aquário, e falam também que é o término do Kali Yuga, que é o decaimento moral. Só que os tempos não batem muito bem, são, digamos assim, mitologias diferentes, mas o que o mestre Ramatiz diz é que existem engenheiros cósmicos que planejam os acontecimentos aqui no nosso universo, bilhões de anos de antecedência, então parece que tudo converge para que, nesse momento planetário
que nós estamos, a Terra passe por essas alterações que nós estamos acontecendo aqui, estudando aqui, que é o Apocalipse e a transição planetária para que o planeta se torne um planeta hoje, mais para frente, regenerado. Então Jesus ele fez essas profecias e João, o evangelista, vai ser um tema muito importante aqui também, dessa palestra, ele andava muito com Jesus porque ele era o mais novo de todos, né? Então, para que os outros apóstolos não ficassem zombando dele, fazendo ele de escravo pessoal, digamos assim, por ele ser o mais novo, Jesus trouxe ele para próximo. Então, João ele acabava ouvindo muitas coisas de Jesus, conversava, era, digamos, o amigo mais próximo de Jesus ali, né? Ele viveu muito tempo. Fato importante, né, como vocês já devem ter ouvido falar, João, ele foi reencarnação, reencarnou mais para frente como Francisco de Assis e também como Chico Xavier. Só que lá em Capela, quando ele ainda era, digamos assim, estava no sistema de Capela, onde ouvia a Rockman, né, esse sistema eles tinham como o suzerano Rockman, Chico Xavier, né, ou João, ele foi responsável por uma das guerras que aconteceram lá. Então, olha que engraçado, né? Em Capela, o cara gerou uma guerra atômica que causou grandes devastações e após milhares de anos de aprendizado e pagando, né, por aquilo que ele tinha cometido no passado, ele pôde encarnar junto com o Divino Mestre Jesus, hoje um dos seres mais elevados que nós conhecemos, e foi o amigo mais próximo. Então, uma hora ele tinha se rebelado contra esse ser aqui, e em outro momento ele estava próximo ao avatar dele. Olha que fato interessante, né? Então, João, ele foi se aproximando cada vez mais de Jesus, ele ouvia muitas histórias, e todos perguntavam para João, o que Jesus fala? Conte-nos, quando que ele vai virar o super-herói, né? Quando que ele vai se tornar o rei, vai fazer o seu império aqui, vai libertar nós do jugo romano. Só que João não sabia dizer isso, e Jesus, o próprio, também não sabia responder isso, porque apesar dele ter sobre ele essa profecia, o destino, digamos assim, escrito, ele não queria cumprir isso, né? E de fato, até o fim da sua vida, ele não conseguiu cumprir com aquela profecia que Javé tinha dado para ele, de que ele deveria ser o Messias, de que ele deveria subjugar os romanos com seus poderes. O que ocasionou por hoje a maioria dos judeus não verem Jesus de fato como o Messias, apesar dele ser sim o Messias que Javé tinha prometido. Mas ele não, por causa da dignidade humana, ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu escravizar os humanos, ele tentou levar o ser humano para Javé, que é o ser aqui, criador do nosso universo, através do amor, e não através da escravização, né? Não através da imposição. Mas ele dizia, olha, eu vou morrer agora, vou ser crucificado, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar, e depois haverá a minha segunda volta. Só que eu não vou voltar com esse corpo aqui não, eu vou voltar no meu corpo celestial, vou voltar glorificado, vou descer por sobre as nuvens e vou me mostrar para os homens, né? E é claro, isso até o momento não tinha sido profetizado por ninguém, e era uma coisa que Jesus estava prometendo, porque ele sabia que se ele dissesse isso, se ele desse essa palavra aos homens, o seu, digamos assim, aquele que doou o DNA para ele, né, o Cristo cósmico, teria que vir e cumprir, porque eles, sendo basicamente o mesmo ser, se ele promete, ele tem que cumprir com isso que estava sendo profetizado. Então essa parte, digamos assim, da profecia do Apocalipse é basicamente uma coisa que não é imposta, mas foi colocada por um ser, Jesus, e vai ser cumprida porque esse ser aqui, ele se vê na responsabilidade, na obrigação de cumprir com o que Jesus falou, que é a sua volta. E isso acaba casando com a necessidade da reintegração do planeta com as outras, com o sistema de planetas unificados da paz, né, e com a transição planetária. Então parece que no final das contas tudo casou mesmo. A volta do Cristo com a transição planetária, com a necessidade da Terra se reunificar com os outros planetas e com o convívio cósmico.
E, bom, ok, aí João, ele foi um dos seres, dos espíritos ali que continuou com Jesus, né, e houve até uma conversa lá que Jesus falou, que importa a vocês apóstolos se eu quero que João continue reencarnando ou continue na Terra até que eu volte. E por isso surgiu muitos boatos de que Jesus voltaria ainda na vida de João, né, porque ele foi o que ficou vivo por mais tempo. Só que isso não aconteceu. Na verdade, essa fala de Jesus é porque ele queria, João continuaria reencarnando aqui na Terra, provavelmente até que aconteça essa segunda volta mesmo do Cristo cósmico. E nós vemos ele reencarnando realmente com muita frequência, né? A mais recente foi de Chico, mas teve de Francisco de Assis e muitos outros aí. Bom, João, ele continuou a sua vida e foi ensinando tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. No final da sua vida, ele foi para a ilha de Patmos, e lá o pessoal continuava atormentando ele e perguntando, e aí, João, quando é que Jesus vai voltar? E ainda acreditavam na volta de Jesus, né? Ele tinha se tornado muito conhecido. E para responder todas essas perguntas, esse ser aqui, Maltuf, ou Rockman, Cristo Cósmico, ele foi até João e falou, eu vou te mostrar umas coisas aqui e você precisa escrever tudo isso aqui para mostrar para a humanidade o que vai acontecer. E aí nós entramos na Bíblia, né, o Apocalipse de João, que é o último livro, e ali estão descritas mais ou menos os acontecimentos que têm de acontecer nesses finais dos tempos, né? Que não é o final do tempo, o final do mundo, como muitos acreditam. O mundo não vai acabar depois que aconteceu o Apocalipse. Na verdade, é realmente uma transição, né? Uma mudança de faixa vibratória. E uma mudança na perspectiva de como os seres humanos sempre acreditaram nessa realidade aqui. Bom. Vamos voltar aqui. Bom, Apocalipse, então, vamos lá para a Bíblia. O que significa Apocalipse? Apocalipse, na verdade, por mais que seja uma palavra que até dá um pouco de, né, uma atmosfera meio estranha, só de se falar essa palavra, Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa, desmembrando as palavras apo e calypsis. Apo seria desvelar algo, revelar, tirar o véu, e calypsis seria algo que está escondido internamente, então está sendo revelado. Então nada mais é do que revelar algo. Apocalipse é uma revelação de algo que está por vir. Entrando aqui na Bíblia aqui então, nós temos aqui logo no começo do Apocalipse, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos aqui, ele explicando um pouco sobre o que é este livro aqui, né? E ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse anjo, que João diz aqui, na verdade, é o Cristo cósmico, porque ele não sabia muito bem quem era esse ser. Então ele chamava de anjo, que é Rockman. E aqui, ainda no capítulo 1, no versículo 7 e 8, ele diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, esse ser que eu mostrei aqui, que foi criado para governar esse planeta aqui, ele é o Alfa e Ômega, porque ele foi criado para disseminar a vida por dentro dos planetas do universo material. Então, ele foi o primeiro ser a ser criado aqui dentro, e ele existirá até o final da existência desse universo aqui. Enquanto esse universo existir, ele precisa estar aqui neste universo. Por isso ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega.
Aqui ainda no capítulo 1, versículo 17, diz assim, João descreve, né? Quando o vi, caí com os meus pés, caí a seus pés como morto. Ou seja, João, quando ele viu esse anjo, né, o Cristo cósmico, ele desmaiou. Porque ele se assustou, nunca tinha visto esse tipo de ser. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto. E aí, sobre essa frase aqui, que estive morto, disse algumas fofocas por aí, de que ele esteve morto porque ele estava meio que desacordado enquanto Jesus estava se utilizando do DNA dele, e é por isso que falam que Jesus teve que, digamos, ressuscitar o seu corpo, pegar, ir em espírito e retirar o DNA que estava colocado sobre aquele corpo ali e devolver lá para o Cristo cósmico, né, que é o suzerano universal. Falam que ele ficou desligado por esse tempo. E aí diz aqui, não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui ele já deixa bem claro, né, que a gente já consegue entender que é esse ser que foi escolhido, outorgado para governar aqui o universo material. E aqui, João, logo no começo do Apocalipse, ele faz algumas cartas aqui para as igrejas que Paulo tinha criado, e ele vai explicando, fazendo algumas críticas e alguns aconselhamentos para cada uma dessas igrejas, né? Aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz assim, ó, ao vencedor falo-ei coluna santuária do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aqui ele já fala também que ele virá com a Jerusalém, com a nova Jerusalém celeste, que é a nave, a qual João teve a oportunidade de conhecer naquela época. E ele diz que ele revelará o verdadeiro nome também dele, que é Rockman, né, ou Sofia. Ele se mostrará, todos verão que é quase como se fosse Jesus, mas que não é aquele ser que todos nós pensamos que iria voltar, como se fosse o Espírito de Jesus, né? Vai ser o suzerano. E aí aqui, né, ele vai falando algumas coisas para as igrejas. Ele diz aqui, no capítulo 5, versículo 1 ao 7, ele diz assim, ó, vi na tua mão direita daquele que estava sentado no trono, que ele foi levado para conhecer esse ser, Javé, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, ele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João disse, né? Que chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos lhe disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então esse ser aqui que tinha a capacidade de abrir esses 7 selos é justamente esse ser aí, o Cristo Cósmico, Rockman. Então ele vai lá e faz a abertura dos selos, né? Aqui, ó. O cordeiro abre os 7 selos, aqui no capítulo 6, no primeiro versículo já. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada a coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui ele diz que esse ser, né, o Cristo Cósmico, conseguiu abrir os selos e começa
a explicar o que aconteceria, o que estava em cada um dos selos, né? Eu vou aqui pular aqui para o quinto selo, os outros aqui são de difícil interpretação, tá? E aqui no quinto selo ele diz assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui a gente vê uma reclamação, digamos assim, dos espíritos e um pedido de justiça em nome de tudo aquele mal que havia sido feito na humanidade. E eles queriam que isso fosse equalizado. E aí ele vai escrevendo aqui os selos também, algumas coisas bem difíceis de serem interpretadas, porque João ele teve que basicamente colocar em palavras daquela época certas informações e certas coisas que ele nunca tinha visto, então de uma forma que o ser humano conseguisse entender. Então, inclusive, nós vamos chegar lá já já, as trombetas que falam que foi tocada, serão tocadas, né, pelos anjos. Foi uma forma também dele de interpretar, porque quando, na época, um rei ia se apresentar para a humanidade, tocavam-se trombetas, quando ele ia aparecer, fazer um discurso, enfim. Então, as trombetas seriam uma anunciação, né? Foi uma forma que João achou de expressar isso, né? E aí, abrindo o sétimo selo aqui, também pulando alguns, ele diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Então vocês veem aqui que é mais ou menos capítulo sobre capítulo, né? Ele fala que primeiro foi dado os 7 selos, e depois dentro dos 7 selos abre-se as 7 trombetas. Dentro das 7 trombetas aqui ele entra depois nos 7 cálices, né, nas 7 taças. E aí ele fala aqui, esse versículo aqui é um pouco mais longo, tá? Que eu já vou pular aqui para a quinta trombeta, porque até a quarta também é uma interpretação um pouco complicada. Ele diz aqui: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu e da terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era o barulho como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano a homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolim. O primeiro aí passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Ou seja, o que nós entendemos aqui que João estava tentando falar com as palavras que ele tinha naquela época? Que ele estava observando a ferramentaria armadilhada
a ferramentaria bélica que nós temos nos dias de hoje, que são os aviões, né? Então ele fala que tinha asas, parecia um escorpião, à frente tinha meio que uma coroa de ouro, que é ali onde o piloto fica, e conseguia causar dano aos homens, né? Ele fala que ainda no começo desses versículos aqui, que a terra passará por um momento de escuridão, né? Que é o que nós interpretamos hoje como os 3 dias de escuridão, que tanto se fala, né? Antes da volta do Cristo. Então, nós percebemos que isso daqui refere-se à Primeira e Segunda Guerra, onde nós já temos, onde já se tinha os aviões que vinham causando dano aos homens, né, através dos armamentos. Ele continua aqui, né? A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes milhares. Eu ouvi o seu número. Olha que engraçado. Eu fui pesquisar para ver se esses números faziam sentido. Ele fala aqui 20.000 vezes 10 milhares. Esse número aqui dá 200 milhões de homens. Quando eu fiz o cálculo aqui da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a soma total aproximada de homens que participaram da Primeira e da Segunda Guerra foram 180 milhões, sendo 70 na Primeira e 110 na Segunda Guerra Mundial. E ele diz aqui que para que matassem a 1/3 parte dos homens, e de fato, foi basicamente a 1/3 parte dos homens que morreu, foi praticamente 30% dos homens que foram mortos. Por exemplo, aqui na Segunda Guerra, na Rússia, eles usaram 34 milhões de soldados e 11 milhões morreram. Na Alemanha, 18 milhões de soldados eles utilizaram e perderam 5 milhões de soldados. E no Japão, eles usaram 7 milhões de soldados e perderam 2,1 milhões de soldados. Então foi bem próximo desse número aqui, da 1/3 parte, né? Acho que João deve ter feito também uma aproximação. E é engraçado também porque ele cita aqui referente ao rio Eufrates, né? E você vê que boas partes das lutas eles usam o rio Eufrates como forma estratégica, porque o rio Eufrates, por dividir duas partes muito importantes, quem consegue se movimentar melhor ali tem vantagem, digamos assim. E até hoje, se for ver as guerras da Síria, do Iraque envolvem o rio Eufrates, né? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Ou seja, que ele está falando dos tanques de guerra que foram criados na Primeira Guerra Mundial e foram aprimorados para a Segunda. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, que ele está dizendo que esses homens que participaram lá da Segunda Guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eles continuaram vivos, provavelmente até reencarnaram e continuam cometendo as mesmas atrocidades que eles cometiam lá atrás. Né? Bom, e aqui pulando também alguns trechos. Aqui ele fala sobre os 7 flagelos, né? Novamente, mais uma parte setenária aqui. Vou deixar esse daqui para marcar. Aqui ele fala sobre os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos.
pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, aqui, basicamente, são os acontecimentos que teriam de acontecer aqui, descritos, para que pudesse se consumar tudo isso que era necessário para que a humanidade passasse, para que aí sim começasse o processo de transição planetária e regeneração, consequentemente, né? E aí ele fala que, foi até uma interpretação minha, que no capítulo 16, versículo 1, ele diz assim: o primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças de cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Eu achei muito interessante porque, como o Daniel falou na última palestra sobre os chakras, o chakra do plexo solar ele é muito relacionado com as emoções, né? E quando nós temos raiva, nós desequilibramos as emoções, normalmente um dos chakras que desequilibra é o plexo solar. E esse chakra sendo desequilibrado, ele causa realmente problemas estomacais, problemas de úlceras no intestino, no estômago. Ele fala aqui, né, aqueles que eram adoradores da besta, e de sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Ele fala aqui no quarto flagelo, assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. Com efeito, os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Isso aqui me parece, pela minha interpretação também, em meus estudos, me parece que é um simbolismo da bomba atômica, né? Porque ele fala aqui que o anjo derramou sobre a taça sobre o sol, né? E como nós sabemos, a bomba atômica ela é feita de fissão nuclear ou da fusão nuclear, que é as formas como o Sol queima o seu combustível, né, que é o hidrogênio. E hoje nós temos essa tecnologia e os países utilizam uns aos outros para se ameaçar com a bomba atômica e já devastaram milhares de cidades com essa tecnologia, né? E aqui eu acho que um dos mais importantes, né, que é o 7º flagelo, ele diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E grande a cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e todos os montes não foram achados. Também desabou por sobre os céus os homens, os grandes... Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. A descrição da grande meretriz, que é o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos e tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com as 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, com pedras preciosas de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa parte que ela é muito importante porque se refere-se a um acontecimento recente, digamos assim, que aconteceu, que é a queda das Torres Gêmeas, né? Babilônia é Nova York, e João, ele falava muito, ele usou esses nomes aqui, digamos assim, deprimentes e querendo colocar colocou um julgamento dele sobre a Babilônia, porque ele entendia que essas pessoas que habitavam ali, nessa cidade, Nova York, na verdade são os romanos. Então, como ele tinha certa raiva dos romanos por subjugarem os judeus,
ele colocou esses nomes aqui, de certa forma, depreciou, né, a Nova York, os que ali estavam. Então é um dos acontecimentos que nós já sabemos que aconteceu, né, e o que se diz é que os romanos, boa parte deles estavam ali nas Torres Gêmeas, né, no Empire State. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, nesse trecho era para falar World Trade Center. O Empire State ele também já foi atingido, mas o foco desta parte do Apocalipse, de fato, são as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Então, foi meio que como um karma por aquilo que eles tinham cometido, tanto por matar Jesus, como também por subjugar os judeus, né? E ele fala aqui, né, no capítulo 17, versículo 18. A mulher, e importante também, né, a mulher que ele fala aqui, que estava adornada em pérolas e em cor escarlata, é a Estátua da Liberdade, que segura o cálice. Então ele conseguiu ver a Estátua da Liberdade. Ele fala que viu muitos navios e de longe que observavam a queda ali e o fogo das Torres Gêmeas. Ele fala aqui no versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os seis da terra. Então ele está falando sobre os Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais, né? Aqui no capítulo 18 ele diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. Então exclamou com a potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Né? E ele fala aqui ainda no capítulo 18: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíam e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do céu e do incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em só hora chegou o teu juízo. Ou seja, depois de 2000 anos, eles viram os romanos pagarem por aquilo que eles tinham feito, né? E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E aí, o que acontece? Como as Torres Gêmeas eles eram ali o foco da Bolsa de Valores, de todos os mercados mundiais praticamente, quando aconteceu a sua queda, tudo parou. Então todo o comércio, as bolsas de valores caíram, então os investidores, todos choraram e ficaram tristes, porque agora o potencial de lucro deles tinha ido basicamente a zero, né? Com todos esses problemas. E aí João descreve aqui, com base no que ele conhecia de comércio daquela época, tudo aquilo que parou de ser comercializado, né? Que ele descreve que temperos, especiarias, vinho, azeite, ele fala que tudo isso parou de ser comercializado, mas aí ele estava fazendo uma interpretação segundo o que ele tinha de conhecimento, né? Aí ele fala aqui no versículo 20, do capítulo 18: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então ele está falando aqui que foi julgada a causa dos romanos, né? E aí para que as pessoas que se sentiam injustiçadas pudessem se exultar diante disto. Ele fala aqui, bem no finalzinho já, no capítulo 22, versículo 7, ele fala assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Fala assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele mostra aqui o que o anjo falou, né? O Cristo cósmico disse para ele, que aqueles que eram bons, que continuem sendo bons, porque eles terão de colher pelo bem que eles fazem, e os maus irão colher pelo mal, assim como os romanos houveram de recolher as consequências daquilo que eles cometeram lá atrás, os bons também recolherão os bons frutos, né?
E aí, para finalizar, então, entendendo que boa parte dessas profecias que foram dadas aqui no Apocalipse já se aconteceram, e agora, basicamente, o que falta, né, inclusive a sétima, né, como eu falei, a queda das Torres Gêmeas foi esse último acontecimento, e a Primeira e Segunda Guerra já aconteceram, falta muito pouco para que se consolide, digamos assim, o fechamento, né, das profecias do Apocalipse. E aqui no capítulo 11, ele diz assim, ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe e mede um santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. A garganta deu uma secada aqui. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Então ele fala que foi dado para ele digamos assim, uma fita métrica para que ele conseguisse medir dentro da nave que ele estava. Né? Ele mediu, e segundo o que ele diz, aqui, ó, darei as minhas duas testemunhas que... Não, perdão, é outra parte aqui, mas segundo o que João diz aqui, segundo as medidas, fazendo a conversão, ele fala que foi 2.000 estádios, ou seja, 2.000 quilômetros do tamanho da nave por dentro. Né? Então, se a gente fazer uma correlação, e segundo o que se dizem na espiritualidade, é que Sofia, o Cristo cósmico, virá com várias naves, a lua cheia, ela tem 4.000 quilômetros de diâmetro, né? Então falam que eles vão estacionar na distância da Lua, que é mais ou menos 300.000 quilômetros daqui da Terra, e da distância da Lua, todas as naves de Sofia que irão pairar sobre o céu, para que todos possam ver, ela vai parecer, as naves, quando elas acenderem as luzes, vão parecer com o tamanho da metade da Lua cheia, ou seja, serão milhares de naves, talvez, que vão parar no céu, e por isso todos irão ver, porque será algo muito exuberante, muita luz, vai ser muito grande. Não vai ter como alguém não perceber isso. Todos irão perceber. Então, para finalizar, o que faltaria para se concretizar as profecias do Apocalipse, né? Ele diz aqui, as duas testemunhas mártires. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Ou seja, depois que essas duas testemunhas tiverem falado o que tinham que se falar, então eles vão morrer, e aí sim vai estar, digamos assim, pronto o caminho... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Puxa, vai estar pronto o caminho para que... possa acontecer a última, digamos assim, a última profecia, que é o toque da sétima trombeta, né? Segundo o que nós temos de informações também, e isso é uma suposição, essas duas testemunhas, uma delas seria o Papa João Paulo II, que tentaram matar ele também várias vezes, né? E a segunda, o segundo ser desse, que ainda está vivo, e vem falando muito sobre a revelação cósmica, seria o Rogério Freitas, o Jean Valjean, também conhecido como Jean Valjean, esse epíteto. Então diz aqui que ele precisaria morrer para que Sofia possa voltar, né? Possa acontecer o toque da sétima trombeta, que é, aqui como diz aqui, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, porque daí em diante ele vai assumir a suzerania do planeta, vai falar, ó, segundo o que dizem, ele vai vir, vai se apresentar, vai falar, ó, eu sou o Cristo, estou fazendo a minha volta aqui, agora vocês vão ser reintegrados aos poucos ao convívio cósmico, e faremos breves aparições aqui com o tempo para vocês irem se acostumando, né?
E os 24 anciãos que se encontram assentados sobre o trono diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, terremotos e a grande saraivada. Ou seja, aqui ele está falando que depois que o Cristo cósmico voltar, aqueles que são pendentes ao mal, que têm escolhido fazer o mal durante todos esses séculos, vão ser retirados do planeta e que ficarão os bons aqui, a partir disso, né? Bom, sobre a Bíblia é isso, então o que a gente entende aqui agora, só falta mais um acontecimento, que é, digamos, a morte desse missionário que foi enviado, e aí sim poderá voltar Sofia, e segundo o que relatam, isso tem que acontecer até 2051, se não me engano, pelo que disse Chico Xavier, né, na data limite, né, segundo os cálculos aí. Então, a gente entende que está muito próximo disso, provavelmente se for esse ser Jean-Val Elan mesmo. E aí falam que, como que a gente vai saber quando essas naves voltarem? Como a gente vai saber que esse é o Cristo cósmico mesmo? Falam que toda a espiritualidade, junto com o próprio Jesus, vão emanar uma vibração tão potente, tão forte, que todos os seres aqui da Terra vão sentir essa vibração espiritual e vão conseguir distinguir o que é verdade da falsidade por esses momentos, né? Então vão entender que chegou o momento da Terra ser dignificada, digamos assim. Então vai haver essa apresentação, pelos que dizem ele vai se projetar nos canais midiáticos, televisões, celulares, todos irão ver essa comunicação, e juntamente com isso vai haver essa vibração da espiritualidade da luz e de Jesus, para que todos saibam que é de fato o Cristo cósmico que está se apresentando ali, né? E aí, após a volta de Sofia, o que isso vai mudar para o planeta, né? Muitos pensam, Sofia voltou, agora o planeta virou um paraíso, resolveu todos os problemas dos seres humanos. Não. Na verdade, essa volta vai ser um convite a toda a humanidade para que nós possamos refletir sobre a forma como nós temos acreditado na realidade durante todos esses milênios, né? Então, a questão religiosa, a questão universal, a questão científica, todo esse ceticismo vai ter de acabar, porque agora não tem mais como negar que existe vida fora do planeta, que existem tecnologias que vão muito além das nossas, que um ser a qual Jesus profetizou que iria voltar, voltou de fato. Então as pessoas vão ter que mudar todo o seu paradigma existencial. Inclusive os que não acreditam vão ter que acreditar, porque os que tanto pedem evidências visuais, aos quais os 5 sentidos possam acessar, eles terão então, né? Talvez já não haja mais tempo para se regenerarem, mas mesmo esses vão ter acesso a essas informações, né? E, afinal das contas, por que esse apocalipse tem que acontecer? Primeiro, porque Jesus ele prometeu que a Sofia ia voltar, né? Então, Sofia ele vai cumprir com isso, mas, como vocês viram, as consequências dos atos lá de trás eles têm que serem pagos, assim como aconteceu com os romanos. Então, toda os acontecimentos lá de trás que ficaram marcados na teia de Wirth, na teia quântica, eles vão ser sanados agora para que a Terra entre num novo processo de evolução. Aqueles que não quiserem continuar evoluindo, eles serão enviados para os outros planetas, como Quiron e o planeta intruso, né? Então, a mudança de era, de peixe para aquário, também a elevação da vibração planetária, e o tempo, e já foi dado o tempo, como o próprio Mestre Ramatiz fala aqui nos livros, já foi dado o tempo limite para que a Terra se deixasse no desregramento moral, né? Então, é chegado o momento em que a Terra precisa evoluir, não tem mais opção como fugir disso, né? Aqui no livro ele diz assim: como interpretamos o conceito de tempo chegado, né? Que é o Ercílio Mais pergunta para ele. Ele fala assim: trata-se de ciclos periódicos previstos pelos mentores siderais bilhões de anos antes do vosso calendário, reguladores de modificações planetárias que sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do vosso orbe.
São fins de tempos, que além das seleções previstas para a humanidade físicas ou para os desencarnados, ou seja, isso também vai afetar os espíritos adjacentes aos desencarnados adjacentes aos respectivos orbes, requerem também a limpeza psíquica do ambiente, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas, né? Então, vai ser também por essa necessidade de limpeza do planeta. Aqui Aqui um pouco mais para frente ele diz assim: o nosso globo desaparecerá do cosmo nesse fim de mundo? O Ercílio mais pergunta, né? Que as pessoas pensam que o mundo vai acabar. Aí Ramatiz responde: por favor, não subestimeis tanto a obra do Pai. A Terra ainda é um planeta jovem, que mal se prepara para os admiráveis eventos do futuro, quando oferecerá as mesmas alegrias de Marte, Júpiter e Saturno, que atualmente são júbilos para suas humanidades. O fim de mundo profetizado refere-se tão somente ao fim da humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de promoção da Terra e de humanidade. Lembra um severo exame, que para os alunos relapsos e ociosos representa terrível calamidade. Mas de modo algum a vossa morada planetária sairá do rodopio em torno do Sol, onde também constitui importante âncora do sistema. Após a operação cósmica, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir maior equilíbrio, melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico já higienizado, ou seja, isso também soma-se ali com o fator que se fala que a Terra ela vai ter o seu eixo desverticalizado, né, e isso vai fazer uma alteração magnética no planeta, que será necessária uma mudança dos habitantes também. E aí ele fala aqui também: podeis nos dizer algo que lembre a coincidência entre a época dos tempos chegados e os acontecimentos atuais? E aí aqui o mestre Ramatiz ele explica um pouco sobre os acontecimentos que vêm acontecendo, que estão também, que se juntam com os fatos do que foi profetizado, né? Então ele fala aqui: dizem as profecias em ligeiro resumo, quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo, quando os homens dominarem os ares e cruzarem os fundos do mar, aqui ele está falando sobre os aviões, né? Isso já aconteceu. Ele fala que e os submarinos cruzam o fundo dos mares. Os mortos ressuscitam todos os dias na figura de espíritos, materializando-se em labores espíritas ou comunicando-se através de médiums especializados. Nós também já sabemos que muitos espíritos vêm se comunicando através dos médiums, né? O fogo já tem descido dos céus na forma de gigantescos cogumelos produzidos pelas bombas atômicas, e quando experimentadas essas bombas nas cidades asiáticas, os habitantes dessa cidade não puderam fugir para os campos, e dos campos não conseguiram alcançar as cidades, ante a violência mortífera do terrível engenho. Isso esclareceu o simbolismo do desespero narrado no Apocalipse de João Evangelista. Em determinados períodos, aparecem-vos no céu estranhos sinais que se movem em todos os sentidos e que chamais discos voadores. As crianças, jovens e velhos, sob a ação de faculdades mediúnicas, tornam-se reveladores de visões, porque falam que haverão muitos profetas também no final dos tempos, né? As seitas religiosas surgem com a prodigalidade dos fungos, ou seja, a gente vê que está surgindo muitas seitas religiosas nos últimos tempos, e que falam que a Bíblia vai ser conhecida por todos os lugares do mundo. A gente nunca viu nenhuma outra época do planeta, um momento em que tanta gente conhecesse o que está escrito na Bíblia, né? Então, hoje em dia, é extremamente disseminada essa informação, principalmente por causa da internet, né? E aí, aqui, último ponto aqui do livro, a pergunta é assim: e não poderá acontecer que se encontrem na Terra as almas santificadas ou missionárias que venham a sofrer indevidamente nesses acontecimentos trágicos vistos que não merecerem essas provas? Ele pergunta assim: mas não pode ser que tenha pessoas boas na Terra que sofram com esses acontecimentos trágicos do Apocalipse? E o Ramatiz responde assim: inúmeros espíritos, isentos realmente da necessidade de sofrimento, hão de sofrer em sua delicada sensibilidade psíquica as consequências das catástrofes ou do desespero dos demais seres humanos. Muitos deles que ainda são jovens ou crianças, e outros que se aprestam para a descida na carne, deverão sofrer muito no turbilhão de angústias futuras, sem que nada tenham a ver com elas. E aí ele explica aqui mais para frente também que
Isso não é uma injustiça, porque assim como Jesus, sendo um ser angelical, desceu e sofreu, os missionários eles acabam vindo para a Terra aqui, mesmo sendo bons, eles sabem que estão na possibilidade do sofrimento, né? Então, esse livro é muito bom também para quem quer entender um pouco melhor sobre os fins dos tempos e o Apocalipse, Mensagens do Astral, do mestre Ramatiz. Então, é isso a palestra. Espero que tenha podido ser claro sobre aquilo que eu quis transmitir aqui. Vamos entrar então nas conversas. Valdir, obrigado pela palestra. Achei muito aprofundado, gostei que você juntou vários temas, sabe, com muita profundidade, né? A questão do livro, com a revelação cósmica e até com a Cabala, não, né? É a Cabala? Uhum. Então, tinha coisa aí que eu não tinha a menor noção. Por exemplo, os nomes que eles usavam na Cabala, essa parte dos signos e dos yugas. Inclusive, depois vou pedir até para você falar um pouco mais sobre os yugas, que eu achei uma parte interessante que eu nunca tinha ouvido falar. Então, falando um pouco sobre Jesus, sobre a volta do Messias, eu queria relembrar também aqui que a profecia da volta dele já existia desde Capela. Acho que isso é muito legal, porque desde que aconteceu a transição planetária lá, ele se comprometeu a vir aqui e cuidar de todos os capelinos até o retorno deles, vamos dizer assim, até a evolução deles. Então, a primeira vinda do Messias estava desde aquela época, e eu acho que eu li uma carta uma vez muito bonita sobre a volta dele, eu queria encontrar, né, que fala dele avisando que ia vir e também avisando aqui na Terra, acho que eram os seres de Atlântida, como que seria tudo o que ia acontecer, que os seres já eram bem evoluídos, não tinha isso de ficar um matando o outro, mas aí ele explicou que ia acontecer agora de nascer pessoas que ia ser más, para ele se preparar que com esse sofrimento que ia acontecer, eles também sairiam da Terra e iam para outro lugar. Então eles também se prepararam, como se tivesse acontecido uma transição planetária há muito tempo já aqui na Terra, para tirar os espíritos bons e entrar os ruins. E é legal que na semana passada eu estava pensando também sobre o que nós escuta bastante, que o Messias ia vir e ele ia ser poderoso, né? Ele ia realmente dominar o mundo, ele ia dominar os 12 cantos, os 4 cantos da Terra e espalhar as 12 tribos ao redor de todos os países, e ali o nome de Javé seria proclamado e adorado para sempre, para fazer o plano que ele sempre quis. Só que quando nós estamos na igreja, nós não escutamos muito essa parte, nós escutamos que ele ia ser o Messias, o cordeirinho que ia vir para sofrer. Mas eu acredito que isso é uma falta de leitura bíblica, sendo sincero, porque os evangélicos colocam muito essa parte que está em Isaías, que é um dos 4 grandes profetas, que fala que realmente o Messias ia vir, ia sofrer, mas é mais pro final, sabe, quando você pega Isaías 60, acho que até 63, que você vê essa parte do sofrimento. Quando você pega os outros profetas, Daniel, Jeremias, e os menores também, Malaquias, aí você vê que realmente a questão do Messias era de ser forte, de trazer espada e de dominar. Então é muito estranho como que é tudo enviesado, sendo que está bem na nossa cara, porque eu já vi também vídeos de evangélicos confrontando os judeus. E aí os judeus realmente não têm essa parte mais nos estudos deles, que é de Isaías. Então eu imagino que os judeus realmente tiraram essa parte porque sabia que era uma... Não que estava errado, mas que confrontava a ideia deles do Messias ser forte e poderoso. Então eles tiraram essa parte. Já os católicos evangélicos fazem o contrário. Pegam essa parte de Isaías e usam como principal. Então, dá para ver que está completamente enviesado. Sendo que se você pega e vê que tem 16 profetas pequenos, que são considerados menores, e os 4 grandes, e você vê que um pedacinho está falando que o Messias ia sofrer, não tem sentido você justificar todo o Messias só por causa desse pedacinho. Da mesma forma, os judeus também enviesaram e tiraram esse pedaço. Não precisava tirar, acredito que já tinha prova suficiente de que o Messias ia ser realmente grande. Então, vemos que realmente o Cristo cósmico, ele vai voltar, mas ainda não é numa intenção só boa de que agora o mundo vai se tornar melhor e mais bonito, mas também no sentido de que ele ainda precisa cumprir o que Javé queria, né? Javé queria que o mundo evoluísse. Então, quando ele vir, pelo que eu entendi até da sua própria palestra, que eu não tinha pensado nisso, o objetivo principal é fazer com que as pessoas saiam dessas religiões pequenininhas e comecem a evoluir. A partir dali, elas criam uma moral verdadeira para que, de novo, o nosso DNA evolua e Javé evolua.
Então eu acredito que esse é o motivo principal da volta do Messias, né? Uhum. Com certeza. Eu fui, durante os estudos dessa palestra, fui vendo que várias coisas batiam, né? E agora você colocou mais um ponto, né? Teve essa necessidade da volta do Cristo cósmico, porque Javé tinha falado também. E aí tem a questão também da Terra sair de um planeta prisão, né? Porque Javé decretou o isolamento da Terra, né? Por causa que ele queria que a Terra não fosse invadida pelas raças alienígenas, como acontecia anteriormente. Então, para proteger o nosso DNA, hoje, boa parte das sociedades intergalácticas aí, elas voltam a sua atenção para a Terra por causa do nosso DNA 2.0 aí, que tem uma grande possibilidade de dar certo, né, e conseguirmos encontrar, através da evolução do mesmo, a cura para Javé e para o universo. Então, não só as sociedades desse universo, né, do outro também olham bastante para nós com essa atenção, porque querem entender como que a gente está conseguindo progredir tão rápido, né, fazer essa modificação na nossa biologia. Então tem essa questão de Javé querer proteger o planeta e ter colocado ele como planeta prisão. E agora a volta de Sofia também vai ser para tirar esse decreto, né, da Terra não ser mais um planeta prisão. Ou seja, agora vai começar a transição e os seres lá de fora vão começar a poder acessar aqui. E aí nós vamos poder agora começar a doar o nosso DNA de forma voluntária, né? Não vai ser mais por roubo, até porque eles perceberam que não dá mais certo, né, esse negócio de roubar o nosso DNA. Tem que ser doado de uma forma amorosa, porque ele vai envolto de uma energia que protege ele das enzimas não se quebrarem, então eles conseguem reaproveitar. E é interessante também, né, a questão do que ele fala lá, que você citou, e foi decretado que, assim, por um tempo aqui a Terra era boa ainda, e aí começariam a vir espíritos ruins, e aí ia cair no decaimento moral. E fala-se também que abririam os portões do inferno, né? E de fato foram abertos recentemente, aí no século passado, e aí muitos espíritos das esferas inferiores começaram a reencarnar na Terra, e por isso que a gente vê tamanho decaimento moral, né? E tantos problemas, violência, agressividade, vícios em toda a humanidade. Inclusive, falando sobre o decaimento moral, outro comentário que eu queria fazer é a respeito dos romanos, que quando ele viu, ele até chamou os Estados Unidos de Babilônia, né? Porque Babilônia também tinha vários pecados dessa forma assim, né? E os romanos, quando nós vemos o passado mesmo, nós vemos que a questão da luxúria era muito forte neles, né? Tanto que Nero, considerado assim como um dos, até para a palestra para explicar a questão do Kundalini, ele foi usado como uma pessoa que tinha um Kundalini muito desperto, então a parte sexual dele era o que regia a vida dele, a existência dele. Então os romanos nós vemos que eles tinham bastante questão da luxúria mesmo, por exemplo, homossexualismo assim mais liberado também, sabe? Realmente viver pelo prazer. Se não me engano, também na palestra do Carnaval também falou alguma coisa dos romanos, né, que eles tinham bastante disso. Os babilônios. E também, né? Então foi uma comparação muito boa. E aí nós vemos que hoje em dia a capital do mundo em relação à luxúria também é Nova York. Então nós vemos que realmente faz sentido, porque, por exemplo, a pornografia, agora eu estou chutando aqui sem saber os dados, né? Mas me dá a impressão de que a fonte da pornografia, se pensa nos maiores sites, é dos Estados Unidos. Então realmente é como se os romanos tivessem migrado para lá, parece ser até uma prova, sabe? Uhum. E então acho que João não falou só pela questão de comparar só por causa que os romanos estavam lá, mas também porque realmente hoje em dia os Estados Unidos está sendo uma parte bem podre, assim, que precisa ser melhorada, assim, no mundo. Sim, com certeza. Vai saber também se não foi essas humanidades, tipo lá no começo, lá na Babilônia, não foi reencarnando, e aí, por exemplo, primeiro eles foram os babilônicos, depois encarnaram com os romanos, e hoje em dia estão reencarnados como... Eu sei que hoje os romanos eles estão disseminados tanto lá em Nova York, como aqui no Brasil também, muitos vieram para cá. Então, acho que eles foram... É a mesma sociedade, só que distribuída em lugares diferentes. Nossa, mantendo os mesmos padrões, né, de atitudes. Até porque tem que lembrar também que os romanos, eles terminaram de ser resgatados do umbral mesmo recentemente, né? Ainda tinha uma última tropa romana lá ainda no umbral desde aquela época. Eles estavam presos até hoje no umbral e só conseguiram sair porque chegou algum ser lá e deu uma ordem, e através dessa ordem eles se mexeram, né? Então, nossa, deve ter romano por toda parte do mundo. Bom, Valdir, obrigado pela palestra também, cara. Achei muito, muito profunda. Sendo sincero, nem me veio muitas dúvidas, assim. Acho que qualquer dúvida que veio você já respondeu na palestra mesmo. Tenho mais perguntas pequenas e algumas colocações.
eu queria entender melhor a respeito também ali das yugas que você falou, principalmente ali, o término de Kali Yuga, que chama? Kali Yuga, e se bate com o término do tempo de peixes, do signo de peixes, se os dois estão alinhados nessa questão. Porque, bom, primeiro eu queria entender certinho o que é essa Kali Yuga e o que representa certinho esse tempo de peixes. Entendeu? Porque depois tá terminando de peixes, aí vai começar o de aquário, né? E aí eu queria ver se bate mesmo com o que a gente está vivendo atualmente. Então, basicamente assim, existem 4 yugas, a junção das 4 yugas, se eu não me engano, se chama um tempo total lá, que é o Manvantara Yuga, se eu não me engano. Aí isso entra em contexto de um dia divino, de um ano divino, e assuntos que talvez não seja muito conveniente introduzirmos aqui. Mas aí, então são 4 yugas. Aí tem uma delas é Satya Yuga, tem umas, eu esqueci o nome, são nomes um pouco complicados, e a última seria a Kali Yuga. Esses tempos, cada uma tem um tempo específico, elas não têm tempos iguais. Então a Satya Yuga é a maior, que aqui falam que é a Era de Ouro. Falam que essa era aqui é a Era da iluminação espiritual, onde os seres estão mais elevados. E aí, a cada uma dessas, aqui desce um pouquinho, acho que é 1 milhão e 200 mil, aqui é 800 mil anos, e aqui é 450 mil anos, a Kali Yuga. 452 mil anos, alguma coisa assim. Nossa, ficou bem escrito, né? E aí, a cada um desses daqui é como se fosse acontecendo um decaimento moral maior. E aqui seria pior, Kali Yuga é o que nós estamos. Só que, segundo algumas referências aí que nós temos, dizem que a Kali Yuga começou a 3.000 a.C. Ou seja, se for isso, a gente está ainda muito no começo. Mas alguns outros dizem que agora é o final de Kali Yuga para recomeçar esse período. Então, assim, eu não tenho muito bem essa informação, não consegui encontrar nada dizendo de forma muito específica, né? Mas basicamente é isso, é uma mudança de era, e pelo que me parece, pela minha reflexão, é que a questão dos signos, né, do zodíaco, ela está mais voltada para a era planetária, e essa Kali Yuga eu acho que está mais voltada para o universo inteiro. Entendeu? É uma coisa mais global, enquanto que o signo ele está mais referente a um sistema menor. Né? Me parece que é isso. Então, talvez seja por isso que nós não temos tanta informação. E aí, É do hindu esse daí? Isso. Aí, referente ao signo, né? Como vocês sabem, temos 12 signos, e aí os signos eles são regidos pela influência astrológica dos planetas. Né? Então hoje nós estamos na transição da regência de Marte, Júpiter e Saturno, que são os principais planetas. Segundo eles, isso foi a vinda de Jesus foi uma coisa bem pensada para que ele pudesse vir no momento em que a Terra estivesse sob influência astrológica benéfica, que esses são esses 3 planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. Então, de cada um dos 12, existem as regências planetárias, né? vai se alternando, tipo, pode ser Marte, Vênus e Urano, Marte, Júpiter e Netuno, e assim vai se alterando de acordo com cada um, vai ser um signo que é regente. E essa regência, ela é dada 2.160 anos cada uma, e aí o total dá 25 mil anos essa era, 25 mil e um pouquinho. E aí, então, esses 2.060 anos aqui começaram mais ou menos lá quando Jesus veio. Então a gente já está no finalzinho dele para começar, se eu não me engano, vai até 2050 mesmo essa era. E aí para começar então a era de Aquário. E tem a ver, porque a era de peixes ela tem muito ligação com a evolução espiritual. Então a gente vê que nessa fase, apesar do ser humano não ter evoluído muito desses 2.000 anos, teve a vinda de Jesus e aí começaram transformações na humanidade necessárias para que o ser humano pudesse evoluir e ser preparado para a nova era. Então veio aí Jesus, depois veio aí a introdução do Espiritismo, agora nós temos a revelação cósmica. Então uma somatória de vários profetas, várias pessoas vindo para trazer essas informações dessa mudança de era que está acontecendo. E aí a era de Aquário, ela
ela é sobre transformação. Então, a era de peixes é sobre a evolução espiritual e a era de aquário é meio que sobre transformação mesmo, sobre mudança de ambiente. Então, bate bastante, tem bastante a ver com o que nós percebemos. Agora, eu não consegui relacionar isso aqui com as Yugas, né? Essa informação realmente não consegui. Entendi. Eu não sei se você tem essa informação, mas o que seria o alinhamento planetário, por exemplo? Na época de peixes, a Terra está alinhada com Marte, Júpiter e Saturno. Isso. Mas não está alinhada, ela está sobre maior influência magnética. Porque assim, ó, cada planeta, vou fazer aqui imagina que aqui é a Terra, aqui é Marte, Júpiter e Saturno, vou fazer até um anelzinho. Cada planeta, ele tem, aqui a Terra, tá? Eles têm um campo magnético. Então imagina que de Marte seja assim, aí de Júpiter seja assim, e de Saturno seja assim. Então, de acordo com a posição desses planetas, eles vão interferir aqui no campo magnético da Terra. E aí, quando tem esses 3 planetas aqui influenciando o campo magnético da Terra, ela se torna um planeta assim, com uma influência magnética positiva, e isso possibilita uma melhor conexão com a espiritualidade aqui na Terra. Agora, se ela estiver conectada com um planeta mais baixo, por exemplo, Mercúrio, ela vai ter uma influência magnética mais pesada, mais voltada para a animalidade. Então, tudo isso depende de quanto ela está sendo influenciada por esses planetas aqui. Então, é sobre isso, é sobre a influência magnética dos planetas. Não é necessariamente sobre alinhamento. Entendi. Eu queria entender como que isso fica, sim, essa influência magnética desses 3 planetas específicos na era de peixe fica por 2.160 anos. Eu pensei também, né? Porque se um ano a Terra já vai, metade do ano a Terra já vai estar do outro lado do Sol, como que os outros iam acompanhar junto por 2.160 anos? Mas acho que é uma coisa que nós não conhecemos. Deve ser, por exemplo, talvez só o fato de alinhar essa energia fica aqui na Terra por 2.160 anos, sabe? Então, sim, pode ser. Assim, vai saber. E tem tantos fatores que a gente não entende nessa parte planetária. Né? Então a gente sabe a cada 2.000 anos, se eu não me engano, entra aquele planeta X ainda na órbita também, e depois ele vai embora, né, porque ele faz um oval. Na verdade, eu acho que é 20 e poucos mil anos É 20 e pouco? É 20 e poucos a transição dele em volta do Sol. É bem grande. Entendi. Caramba. Eu fiquei pensando também uma coisa a respeito de Jesus. Quando você estava falando do João, né? Que João, depois que Jesus foi embora, e aí muita gente ainda ficou em cima do João, perguntando, né? Mas e aí? Quando que Jesus volta, né? Porque Jesus falou que ia voltar antes da sua morte, né? Então tem que voltar agora ainda, cadê? Eu fico imaginando nessa época, sabe? Enquanto você estava contando, eu consegui me conectar um pouco, eu acho, com as pessoas dessa época. As dúvidas que Jesus deixou, sabe? Ele falou tanta coisa e muita gente não entendeu nada e depois ele foi embora, sabe? Então eu fico imaginando quanto tempo as pessoas ficou com muitas dúvidas, sabe? Coisas que estão sendo esclarecidas um pouco ainda hoje, né? Hoje em dia são coisas que estão sendo esclarecidas. Então imagina a dúvida que ficou nas pessoas daquele tempo, sabe? Imagina, 2 anos depois que Jesus foi embora e as pessoas lá pensando, nossa, mas o que quis dizer aquela parábola? E ninguém entende nada, nem os discípulos conseguiam explicar direito, sabe? Muitas parábolas foram começar a ser entendidas hoje em dia, né? Então, nossa, quase me deu um desespero, assim, de ficar pensando como que as pessoas ficou naquela época. As pessoas que seguiam ele, né? E até os discípulos, né? Imagina o João vendo tudo isso que ele viu, cara. Eu acho interessante isso, porque o João, né, o Chico, nessas 2 encarnações dele, ele teve que ver e escrever coisas, assim, que estavam muito além do tempo, né? Nessa última encarnação de Chico, até onde você sabe, tem muitas coisas aí que ele escreveu e que não pôde ser publicada, né? Acho que uma das coisas mais fora de contexto que Chico escreveu, acho que foi do livro de Capela, né? E mesmo assim já foi muita coisa, sabe? Mesmo que lá ainda é um conhecimento que não está tão aprofundado ainda, hoje em dia já temos mais conhecimento, mas imagina na época do Chico Xavier, ele tendo que escrever aquelas coisas, sabe? Coisas que talvez nem ele sabia tão aprofundadamente ainda. Então acho isso muito interessante que
Que Chico, o João, né? Nessas duas épocas aí, ele teve que ver muita coisa, escrever muita coisa que até hoje não dá para se entender completamente, né? É igual você falou, que teve partes ali do livro que você estava lendo que você preferiu nem ler para não ficar mais confuso, né? Aham. Então, eu acho, Dani, que a maioria dos serviços espirituais, eles são feitos dessa forma. Acho que Jesus sabia também, ele teve que fazer isso de deixar as pessoas na dúvida mesmo, porque é como se o serviço dele fosse para ajudar as pessoas, não daquela época, mas as de hoje mesmo, sabe? As de 2000 anos depois, e fica realmente a dúvida. Parece que todos os serviços são assim, porque esses dias eu assisti também a do Chico Xavier, o do Divaldo Franco, né? E aí, primeiro, ele passou anos escrevendo aquele monte de livro e depois pediu para queimar tudo. Pediu para queimar tudo. Beleza, já teve isso. Depois, quando saiu o primeiro livro que ele conseguiu fazer mesmo, que ele já estava devia ter uns 40 anos já, imagino, não sei. E aí ele foi publicar e já veio de novo a guia dele falando: agora você não espera flores e ganhar alguma coisa de honra, muito pelo contrário, agora você se prepara para receber críticas, para ser humilhado, para todo mundo rir da sua obra, sabe? Então, de novo, o serviço dele não era para aquela época, era para futuramente, provavelmente. Né? Acredito que até os livros dele devem ter coisa que nós vamos tirar conclusão daqui a muito tempo. As nossas palestras, por exemplo, também, nem adianta buscar muito que cresça, que as pessoas dêem atenção a isso, pois, de novo, sabemos que é um serviço que daqui a uns 200 anos que vai estar sendo útil, sabe? Talvez só para as outras pessoas das próximas eras. Uhum. Bom, Valdir, eu gostei muito também de você ter juntado na questão da Cabala, né? Porque eu também não conhecia nada, na verdade. Eu nem sabia que Keter era o mesmo que Javé. Eu achei isso muito legal. O legal é que aparece Schockman, né? Parece É o primeiro lugar que aparece Schockman. Sim, eu queria ver se você, não sei se você sabe, mas eu queria ir mais a fundo no desenho como chama esse desenho mesmo? Árvore da Vida. Árvore da Vida. Eu queria ver se você sabe ir mais a fundo na questão dos nomes. Eu achei muito interessante. Você sabe cada um Não, da forma que ele tá? se eu não me engano, são 10 no total e não sei exatamente que eu só estudei o estritamente necessário parece que para não acabar ficando muito longo também, né? Entendi. Mas tem mais seres que eu acredito que sejam demos, né, arcontos, que estão ali intermediando os serviços, né, lá da Trimurti com o Rockman, o Malkuth, né, que é a base ali que veio para esse universo. Entendi. É legal que de Schockman, que ali seria Vishnu, você realmente tem a descendência, vai descendo, né, que desce para morrer Sol primeiro, depois desce para outro, que eu nunca lembro o nome, e dali que chega em Sofia. Sim. Então, chega em Malkuth. Então, talvez tenha é que você não desenhou tudo, né, mas tem outras bolinhas ali que seriam outras pessoas no meio, né? Aqui teria... Eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, tem mais uma aqui, mais uma aqui, Nossa, mais uma aqui, mais uma aqui. Aqui é Binah, né? Aí mais uma aqui, mais uma aqui. Aí Nossa, todas elas... se for duas assim dá muito certo, que aí seria Morrençou, o outro que eu falei com o seu nome, e aí já chega, né? Aí tem uma ligação aqui de todos. É tipo isso aqui, mais ou menos. E aí, vocês veem que Malkuth ele tá ligado com todos, então é porque ele é representante dos três. Ele não é representante só de... tudo bem que ele meio que se subordina mais a Javé, porque é o Senhor Universal, mas ele representa a Trimurti. Sim. Muito certo, muito legal. Bom, sobre Chico Xavier, eu queria só usar de exemplo aqui uma reflexão que eu tive também na semana passada, que é essa de que quando ele era capelino, ele teve o problema de fazer as guerras lá, e hoje em dia ele é uma das pessoas mais amorosas que nós conhecemos. Acho que é muito legal nós usar isso na vida, porque nós julgamos muitas pessoas, sabe? Por exemplo, um cara que era ladrão ou assassino, nessa vida nós não consegue muito perdoar o passado dele, sabe? Da mesma forma, se uma menina também era prostituta e agora ela se arrependeu, muitos de nós continuam julgando, assim, sabe? Falando. E até vendo pelo filme do Chico, do Divaldo Franco, a própria guia dele, que é a Joana D'Angelis, né? Ela estava conversando quando ele entrou lá numa casa de prostituição, e ele falou, e como que eu tenho que fazer, né? Aí ela respondeu, você tem que amar elas, porque muitas delas estão ali por necessidade, você não consegue ver que é por necessidade. Aí ele perguntou, mas e se elas
estão ali por vontade própria. Aí ela falou, aí você tem que amar elas mais ainda, porque aí elas estão num nível, né, de evolução mais baixo, elas precisam entender, e através do amor elas vão ser salvas e mudar a mentalidade. Então, bate exatamente com o que Jesus falou, de nós não julgar as pessoas e amar o máximo, mas vemos que julgamos muito, né? Então, o próprio Chico é um exemplo muito do que era ser uma pessoa ruim e se tornou uma das pessoas a pessoa mais amorosa que nós conhecemos hoje em dia, né? Ele é usado como exemplo de amor, depois de Jesus, claro, né? Então, acho que todo mundo deveria fazer essa reflexão, porque o meu mantra pessoal também tem isso, sabe? De tentar amar mais as pessoas, amar mais os inimigos, amar os maus mais do que os bons, porque são justamente os que precisam de ajuda. Então, se todos conseguirem colocar isso em prática, acredito que todo mundo tem uma questãozinha assim para melhorar, aprimorar o seu amor, para se tornar cada vez mais próximo do que Jesus queria. Só comentando, porque eu acho que é muito verdade isso do Chico que você falou, porque hoje em dia é como se fosse que a vertente do espiritismo do Chico Xavier é diferente do kardecismo, sabe? Então tem as pessoas que são kardecistas e tem as pessoas que é espírita da parte do Chico Xavier. É porque eles falam que a parte do Chico Xavier é um espiritismo muito mais leve, sabe? Muito mais pacífico, muito mais amoroso. Então é realmente isso, sabe? É como se fosse que quem segue o espiritismo segundo o Chico Xavier é como se fosse que ele inventou, criou uma vertente mais amorosa do espiritismo, sabe? Que é o que era para ser, né? Mas quem é mais falar assim, né? Igual se fala que ainda tem aquele problema da dissonância cognitiva, que aliás vai ter uma palestra sobre, prefere ficar nessa parte aí, só kardecista, porque Kardec falou que é assim, então é assim e pronto, sabe? Então é realmente isso. Aliás, é por isso que vários livros do Chico não foi publicado também. É interessante falar então, né, para as pessoas que ficam nessa dúvida, que Allan Kardec, ele é a reencarnação de Enoque, então nós vemos que ele tem uma ligação com Javé. Ele tem mais uma questão assim mais dura, sabe, de imposição mesmo. Então é bem diferente de Jesus, de Chico Xavier, que veio de Jesus, né, que é o apóstolo João. Então ele realmente traz as palavras e o amor, e ele conseguiu juntar tudo com a questão do lado espiritual, né? Porque querendo ou não, o estudo da parte espiritual não é uma questão de amor e sei lá o que, é simplesmente entender como é o lado de lá, que é isso que o Allan Kardec tentou trazer, explicar como funciona o lado espiritual, não é como tudo é bonitinho, né? É o Chico Xavier que trouxe mais essa parte do amor de Jesus e juntou com as duas coisas. Perfeito. Eu também tenho... Se deixa eu falar rapidinho, Sim. você tocou num ponto importante, né, que eu acabei não mencionando, referente a justamente a Allan Kardec, né, e pelo que nós entendemos da atual reencarnação dele, que é o Jean Valjean, que é como eu falei, ele é um dos missionários que tem de morrer, que foi enviado para trazer a mensagem. Quando ele morrer, Sofia volta, né? Então é só para o pessoal ter esse conhecimento, né, que provavelmente esse ser que nós conhecemos hoje como Rogério Freitas, Jean Valjean, ele foi Enoque. Depois ele reencarnou também como romano, na época de Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus. Falam, inclusive, que ele foi um dos responsáveis pela flechada ali, pela última flechada no pulmão de Jesus, para ver se, pela lança, né, no pulmão de Jesus, para ver se ele estava morto mesmo. Depois, reencarnou também, foi contemporâneo de... Se eu não me engano, ele foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, em uma outra época. Depois, Allan Kardec, e agora como o Jean Valjean, como o Rogério Freitas. Então, e todas essas reencarnações ele veio trazendo mensagens, né, e sendo meio que mensageiro das mensagens da antimatéria, dos deuses. Inclusive, sobre o fato de ele ser um dos dois profetas, acho que é muito legal, né, saber que então Enoque é um dos dois, porque muitos da igreja evangélica católica ficam tentando decifrar quem que são esses dois. Então, um seria o próprio Enoque, encarnado de novo, né, e o outro seria o Papa João Paulo II. Sobre ele, você tem alguma informação? Porque assim, eu queria entender o que ele fez de tão grande assim para ser o segundo mensageiro, sabe? Pelos meus estudos, ele falava muito sobre a volta de Jesus. Nenhum outro Papa falava tanto sobre a volta de Jesus quanto ele. Então ele foi um dos únicos dessas últimas eras aí de papas que falavam sobre a volta. E tentaram matar ele também, deram um tiro nele, ele acabou por morrer depois, né? Mas falam lá que iam tentar matar ele e ele não morreria, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Tentaram matar ele, mesmo assim não conseguiram. Nossa. Eu imagino que no passado ele deve ter sido algo importante em outras encarnações também, né?
E Jean Valjean também, né, tentaram matar ele várias vezes, né, de certa forma, até os seres antimatéria, que ficaram com raiva dele, já teve alguns infartos aí, mesmo assim ele não morre, porque o pessoal ressuscita ele. E sobre a volta, né, definitivamente, eu não sei como que vai ser, como que as pessoas vão conseguir aceitar, porque hoje em dia tudo que aparece no céu eles já falam que é drone, que é inteligência artificial, e se não é isso, eles falam que é os projetos ARP, os projetos de que há muito tempo atrás já fazia aqueles barulhos no céu, e também tem os satélites do Tesla, né, da Tesla que está aí, do Elon Musk, então é muito difícil de entender como que as pessoas vão aceitar isso. Parece que o primeiro dia vai ser bom, parece que todo mundo vai acreditar no dia, porque vai ser muito real, né, imagino. Mas eu imagino que depois de uma semana ou duas já vai começar umas tentativas de fake news, sabe? Falar que era projetos e coisas assim. Então, isso que você falou de que vão colocar os espíritos, vão ajudar nós a sentir também, é uma coisa que eu acredito que vai ajudar. Mas, do meu ponto de vista, ainda vai dar errado, sabe? As pessoas vão dar um jeito de colocar como errado. Aí parece junto até com a questão do anticristo, sabe? Porque todo mundo espera já um anticristo. Se o anticristo, o Cristo cósmico voltar e não tiver nada muito grande assim acontecido em questão de anticristo, ele vai ser tratado como anticristo, entendeu? Olha que complicado. É importante falar também que no Apocalipse não fala-se nada sobre anticristo, tá? Essa parte de anticristo foram teorias que se criaram com o gnosticismo e algumas outras ramificações fora dos evangelhos lá e fora do Apocalipse. O Apocalipse em si não fala nada sobre anticristo. Não tem nenhuma profecia que vai ter alguém que é oposto. O anticristo em si é a humanidade hoje, que está agindo da forma como está. A gente está na pior fase, digamos assim, de decaimento moral, onde as pessoas não têm mais valores, né, espirituais, não estão nem aí para seguir o que Jesus ensinou. Então hoje a humanidade é o anticristo, não vai ser um personagem específico que vai assumir essa posição. Nossa, engraçado, né? Porque os evangélicos têm muito essa coisa de não, eu sigo firmemente o que está na Bíblia. E os evangélicos basicamente acreditam no anticristo porque acreditam que está na Bíblia. Sabe? Se eles soubessem que basicamente essa coisa do anticristo é dos gnósticos, então, nossa, acho que acabaria essa história, então, né? Porque é muito conhecimento sem a base. Mas isso que o Dani falou é uma coisa que me preocupa também. Estou fazendo um estudo que é para a próxima palestra, que é sobre a dissonância cognitiva, né? E, nossa, é um problema muito mais sério do que parece, sabe? É uma coisa muito, muito exagerada. Eu tive até que pegar vários exemplos, estou estudando alguns exemplos de pessoas que têm para ver como que é. É uma coisa absurda, sabe? Mas é muito absurda, porque você pode mostrar o fato na cara da pessoa, assim, tá aqui, ó. E, tipo, eu vi uns vídeos das pessoas fazendo isso, sabe? Uma pessoa que acreditava em uma determinada coisa, um determinado político, não querendo ir muito a fundo, né? Mas aí que pega os fatos, os pontos e mostra que ela tá errada no que ela tá falando e ela começa a mudar o discurso, sabe? Porque o que ela tá defendendo não é o discurso dela, é o emocional que ela tem em cima daquilo, sabe? Então, tanto faz o discurso. Ela não quer um discurso, ela quer só defender aquilo que o sentimento dela tá trazendo conforto para ela, né? Então, eu também fico muito preocupado com essa questão, porque, igual você falou, eu fiquei mentalizando aqui, igual quando você falou, que as naves têm mais ou menos o tamanho da metade de uma lua cheia e que vai aparecer várias no céu, né? Para quem é evangélico, que já está esperando a volta de Jesus, eles vão ver isso e não vai achar que é a volta de Jesus, porque o que eles acreditam, pelo que está na Bíblia, é que Jesus vai vir sobre as nuvens, né? Então, eu imagino que eles acreditam que, nossa, eles vão olhar para o céu e aí o céu vai abrir as nuvens, vai começar a subir, a nuvem, e Jesus descendo com os braços abertos, assim, sabe? É isso que eles estão esperando. Aí eles vão olhar pro céu, um monte de bolinha branca, o que é aquilo? Sabe? Que Não, difícil. Ele aparece na TV ainda. Na TV, no celular, vai complicou tudo. Então, o que é isso, sabe? O que tá acontecendo? E aí pior, até pior, acho que pra quem não acredita nisso, sabe? Pra quem não acredita, pra quem é cético porque o cético também vira uma dissonância cognitiva muito, muito forte também, nível exagerado, sabe? Eu tava vendo esses dias um vídeo do pessoal que foi lá eles conseguiram fazer um tour lá na pirâmide do Egito,
E o carinha que faz, que leva eles para conhecer, ele não acredita de jeito nenhum que aquilo tem alguma coisa ligada com o alienígena, e olha que ele estuda as pirâmides. Então ele não acredita de forma alguma que tem alguma ligação com o extraterrestre. E quando algum carinha lá fala sobre extraterrestre, ele fica até bravo, sabe? Você percebe no tom de voz dele que ele começa a ficar nervoso. Tipo, que extraterrestre o quê? Nada a ver, sabe? Então, imagina ele vendo aquele monte de bolinha no céu também, sabe? Então, é uma coisa até que me assusta também um pouco. É pensar se essa vibração aí que os espíritos vão colocar, se vai funcionar também. Sabe? Eu tenho a impressão que não, sendo bem sincero. Porque essa dissonância cognitiva é uma coisa que vai um pouco além dessa coisa, sabe? Porque, tipo, é uma vibração que não vai ter como. A vibração vai fazer eles enxergar a verdade. Mas a dissonância cognitiva é uma coisa que a pessoa pode estar vendo a verdade que ela não acredita. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Não sei como vai ser, espero que funcione, né? Igual eu falei, a volta do Cristo Cósmico em si não vai mudar em nada. Tipo, a humanidade, se ela quiser continuar sendo cretina, vai continuar, independentemente, e o Cristo Cósmico não vai fazer absolutamente nada por nós, assim como não fez nunca e não vai continuar fazendo, porque ele segue apenas protocolos. Ele é um robô, digamos assim, programado para cumprir ordens. Então, quando há caos em algum lugar, ele vai e resolve o caos e devolve a harmonia para aquilo ali. É o que ele faz. Mas ele não vai fazer nada por nós, ele não vai trazer, digamos assim, a dignidade que o ser humano espera ter, não vai transformar em paraíso, não vai transformar as pessoas em pessoas boas, não vai fazer nada disso. Ele só vai aparecer e isso vai servir para chamar as pessoas para reflexão, para mostrar para as pessoas, existem mais coisas além do que vocês acreditam aí, revejam suas teorias sobre religião, sobre Deus. Aqueles que quiserem melhorar vão continuar aqui, os que não quiserem melhorar não vão para planetas onde terá a oportunidade de evolução para esses, e basicamente isso. Então não vai ter alteração nenhuma. Então esses que não querem acreditar, se quiserem não continuar acreditando, vão ter as consequências daquilo as quais eles se alinham e acreditam. É basicamente isso. Não pode ter mais o que falar. Eu também não, finalizando. Bom, outro comentário que eu tinha aqui é que, eu acho que foi ontem, eu estava vendo um vídeo da guerra que está tendo no Irã, e o míssil, quando ele está chegando no céu, ele é igualzinho uma estrela. Eu não tinha reparado nisso. Então, quando fala na Bíblia das estrelas caindo do céu, do meu ponto de vista é isso, sabe? Não é nem questão de bomba atômica ou meteoro, sabe? É realmente os mísseis, porque ele é igualzinho. Você olha assim, ele fica no céu, ele fica pequenininho, né? Depois que eles descem e que ele acelera. Então, realmente dá para prestar atenção nesses detalhes que ele falou, de tipo o avião, o tanque de guerra e os mísseis. São três coisas que tá bem claro, assim, sabe? Que dá para ver que é gafanhoto com carapaça, como é que fala? É de ferro, né? Carapaça de ferro. Isso. Coraça de ferro. Coraça, isso que eu queria lembrar. Bom, é isso, Valdir. Muito obrigado pela palestra. Gostei muito do conhecimento aqui. Você deixou alguns pontos para mim pesquisar mais a fundo, sabe? Nessa questão da Cabala, achei muito legal. Obrigado pelo aprofundamento que você conseguiu trazer. Obrigado. Eu também só queria complementar essa parte que eu também acho muito legal, que a gente tem esse tipo de visão que nos mostra que é uma interpretação de algo da atualidade que João escreveu, porque isso também aparece em outras mitologias, né? Eu não lembro em qual história que conta, tô tentando lembrar aqui, mas é hindu, essa é hindu. Se eu não me engano, é de quando Krishna pede para Rama fazer aquilo que ele teve que fazer, né? De tirar o povo que estava lá. Arjuna. Krishna pede para Arjuna. Para Arjuna, isso. E aí, se eu não me engano, na história, não sei se é essa a história, mas tem uma história em que chegam seres com, pelo que está escrito, com arco e flecha, que atirava 1000 flechas de fogo por segundo, sabe? Uma coisa assim. E é uma metralhadora, sabe? Tá querendo dizer uma metralhadora, só que tá escrito ali da forma que eles enxergaram na época, né? Então, assim, tem relatos desse tipo de coisa em várias outras mitologias, em várias outras histórias, e nós temos um relato disso na Bíblia, né? Então, eu acho muito legal que isso fica claro para qualquer tipo de religião. E sempre, em todas as épocas, as pessoas escrevem
de acordo com aquilo que elas conhecem. Tem o que fazer, né? Mas é isso, Valdir. Eu gostei muito, muito também dessa palestra, cara. Assim, eu tava ouvindo assim, parecia que eu tava realmente ouvindo uma história, assim, tipo vendo um filme, sabe, na minha cabeça, aí criando as cenas. Muito legal. Então, eu gostei bastante. Parabéns pelo esforço, por ter estudado toda essa palestra e por ter apresentado também, né? Obrigado, Dani, pelas reflexões e a todos os mestres que estiveram aqui também. Bom, eu que agradeço a vocês por trazer esses comentários que acrescentaram tão bem. Foi uma palestra assim que talvez ainda caiba fazer uma outra para trazer outros sinais. E fazendo um complemento ao seu comentário, eu acho que esse é um grande valor aí de nós sermos universalistas, que é essa liberdade para pesquisarmos se utilizando das mais diversas filosofias, né? Acho que é o que permite a gente unir tantas informações e conseguir chegar em algo que nos parece mais aproximado da realidade. Porque imagina se a gente fosse se ater apenas à Bíblia, ou se a gente fosse se ater apenas aos Vedas, ou ao Bhagavad Gita, ou ao Mahabharata, como que a gente ia ficar, a mitologia grega, como que a gente ia ficar limitado, né? Então, sendo universalista, a gente consegue ter uma visão mais ampla de toda a realidade, consegue conectar os acontecimentos, as mitologias, as profecias, e a gente consegue chegar numa conclusão mais próxima. Então, é um convite também às pessoas ao universalismo, né? Para que não se limite, para que perca essa dissonância cognitiva, da qual você vai explicar aí muito em breve, na próxima palestra, e consigamos compreender a realidade de uma forma menos romantizada, né? Então, obrigado, pessoal, pelos comentários novamente, agregarem de forma tão valiosa aí. E obrigado aos mestres também que nos auxiliaram, aos amigos espirituais, a todos os espectadores. Aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem complementar com algum comentário, por favor, deixem no YouTube. Nós faremos o possível para responder. Muito obrigado.